Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 22 de junho de 2021. São 21 horas e 46 minutos. Lição 6 da classe de jovens. Jonas, Deus ama quem você detesta. Começando com a hora da revisão, resposta número 1. Foi um profeta galileu da tribo de Zebulon que viveu no século 13, nos dias de Jeroboão II, ou segundo, né? Recebeu a missão de pregar para Nínive, capital da Assíria. Resposta número 2. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento cuja profecia não consiste no que disse, mas no que viveu e testemunhou. Seu livro não contém profecias, mas sim a experiência do profeta com Deus. Resposta número 3. Seu nome está vinculado a passagens históricas. O próprio Cristo ratificou sua historicidade ao citá-lo como um profeta. Resposta número 4. Ele considerava os ninivitas desprezíveis e dignos da mais enérgica condenação. Sabia que quando pregasse, caso os ninivitas se arrependessem, Deus poderia remover o juízo. Não queria vê-los salvos, mas sim destruídos. Resposta número 5. Cremos que Jonas se arrependeu e no fim compreendeu a lição sobre o amor de Deus. O ato de registrar a história apresentando suas grosserias pessoais paralelamente à perfeição divina indica o desejo de exortar seus compatriotas para que não cometessem os mesmos erros praticados por ele. Texto do dia. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Jonas capítulo 3, versículo 10. Síntese. Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto a perdoá-los desde que eles se arrependam dos seus pecados. Jonas vem de uma palavra que significa pomba na sua tradução. E há alguma discussão sobre onde estaria o livre-arbítrio de Jonas, uma vez que ele não teve opção de fazer o que ele queria fazer, que era fugir para Tarsis, fugir da presença do Senhor e não pregar a cidade de Nínive. Então, Jonas teve livre-arbítrio ou não? Isso aqui é um questionamento que geralmente as pessoas fazem, né? E no decorrer desta lição eu vou falar para você onde estava, ou se sim ou se não, né, a questão do livre-arbítrio de Jonas. Jonas é muito conhecida a história devido ao fato de Jonas ter sido engolido por um grande peixe. É uma outra discussão também. Qual peixe, qual ser teria engolido Jonas? Se foi uma serpente marinha, ou se foi uma baleia, uma cachalote, ou mesmo o megalodon e tantas outras coisas que as pessoas dizem. Verdade é que sim, Jonas foi engolido por um grande peixe ou um grande animal marinho, como você quiser interpretar. Curiosamente, na última sexta-feira, dia 11 de junho de 2021, um pescador de lagosta de 56 anos, o Michael, ele foi engolido por uma cachalote e ficou lá por cerca de 30 segundos. Também foi cuspido também, da mesma forma que foi cuspido Jonas, e da mesma forma também passa bem. O que, mais uma vez, só dá mais veracidade ao fato de que, de fato, uma baleia ou uma cachalote, sim, é possível ter engolido Jonas. É bem verdade também que se Deus preparou um peixe para ou um ser, seja o que for, para engolir a Jonas, independente de quem for, é bom nós notarmos que Deus preparou ele para isso, preparou o animal para isso, para engolir a Jonas. Então, independente de que animal foi, ele foi preparado por Deus para fazer isto. Introdução. O livro de Jonas tem uma mensagem singular em relação aos demais profetas. Ele nos oferece a lição de que o amor de Deus não estava circunscrito apenas em Israel. O fato de Deus ter escolhido Israel não significava que havia desprezado as demais nações. Em Jonas contemplamos o imensurável amor de Deus, capaz de se preocupar com o povo mais cruel daquela época, os assírios. Aqui há uma outra questão sobre Jonas. Por que Jonas não queria pregar em Nínive?
Porque, na bem da verdade, Nínive era um povo muito perverso, né? A palavra mais das coisas mais cruéis que eles podiam fazer. Inclusive, alguns relatos até que pessoas até hoje, nos dias de hoje, em alguns países, ainda fazem as mesmas coisas baseado no que acontecia em Nínive, né? Nínive, que atualmente é o Iraque, onde possivelmente estará o túmulo de Jonas, curiosamente, né? Jope seria Tel Aviv, atualmente, e Tarsis seria a Espanha. Então vemos que há uma necessidade que nós compreendermos muito isso, que Deus é o Deus de Israel. Sim, Deus é o Deus de Israel. Deus escolheu Israel como nação. Entretanto, isso não quer dizer que os outros países, as outras nações estão esquecidas da parte do Senhor. Na verdade, a ideia, pelo menos que se parece, é que Deus queria que todo o evangelho fosse saído de Israel. Israel pregaria a todas as nações, as pessoas aceitariam a Cristo vindas de Israel. Por isso Jesus disse que veio para os seus e os seus não receberam. Então veja que o livro de Jonas vai tratar justamente dessa questão, né, de Deus se importar com as outras nações. Mais uma vez é bom deixar claro que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Então veja que Romanos 2:11, né, Atos 10:34 vai falar isso. Então veja que sim, Deus está muito interessado em salvar todas as nações. Jonas, sua vida, você sabia que Jonas é sucessor de Eliseu? Eliseu é sucessor de Elias e Jonas é sucessor de Eliseu. Jonas era filho de Amitai, né? Só para a gente se situar. Ele profetizou a expansão geográfica e a prosperidade política de Israel antes dos triunfos de Jeroboão II. Deus desejava o bem de Israel. O problema é que a prosperidade anunciada por Jonas levou o povo a se distanciar de Deus. Até então, Jonas estava acostumado a entregar mensagens populares. O sucesso de sua profecia fomentou sua popularidade em Israel. Ele ficou tão preocupado com sua reputação que teve dificuldade para cumprir a missão que Deus lhe confiou, uma vez que a ordem divina colidia com os fortes sentimentos nacionalistas que caracterizavam os principais círculos sociais de Israel. Veja que aqui nós temos algumas considerações que eu acho bastante interessantes. Vemos que Jonas ele era acostumado a falar profecias populares. No bom português, Jonas ele era aquele que profetizava somente coisas boas, coisas que as pessoas gostavam de ouvir. Isso aqui é uma outra questão, porque Jonas não quis ir para Nínive. Isso aqui é uma das questões. Por quê? Porque isso aí ia colidir com a ideia, com a reputação de Jonas, né? Jonas tinha a reputação de falar somente aquilo que as pessoas queriam ouvir. Seria diferente em Nínive. Lá ele iria falar sobre juízo. Então veja que aqui existe uma questão da reputação. Quantas das vezes as pessoas estão preocupadas em sua reputação? E é bom fazer logo uma diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas julgam que alguém é. Caráter é aquilo que alguém é quando ninguém está olhando. Caráter é a essência, é aquilo que realmente é independente das circunstâncias. Então veja que reputação é aquilo que a pessoa julga que uma pessoa é. Então pode tanto uma pessoa ser de fato aquilo ou não. No caso de Jonas, a sua reputação e o seu caráter eram iguais. Entretanto, há uma ressalva sobre a questão de Nínive. Já falei lá no início que uma das principais, e talvez a principal razão pela qual Jonas não queria ir para Nínive é porque ele sabia que o povo lá ia se arrepender e o povo lá era muito perverso. Então Jonas não quis a misericórdia do Senhor naquele lugar. E quantas das vezes nós não julgamos também outra pessoa e dizemos, essa pessoa não é digna da misericórdia do Senhor. E nos esquecemos do coração da Bíblia, que é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. A tal maneira que Deus amou o mundo é que faz com que ele faça coisas extraordinárias, como no caso de Nínive, de salvar toda uma cidade completamente perversa. Há uma outra questão também sobre esse ponto, que aqui fala sobre Isaías 53, que nós fomos curados pelas feridas do Senhor. Isso não é verdade. O Senhor Jesus foi crucificado na cruz
foi levado à cruz, não não pelas nossas doenças ou enfermidades, mas sim pelos nossos pecados e transgressões. A própria referência aqui de Isaías 53:5 vai nos falar isso, vai nos deixar claro. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, no caminhar do Senhor nós fomos sarados. Lembra? Jesus, antes de ir à cruz, ele já curava, então ele não precisou ir na cruz para curar ninguém. Jesus morreu na cruz por nossos pecados e transgressões. Um testemunho. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento cuja profecia não consiste no que disse, mas no que viveu e testemunhou. Ele é o próprio autor do livro. Alguns chegam a duvidar de sua autoria pelo fato do livro ter sido escrito na terceira pessoa. Alegam que o livro é uma biografia e não uma autobiografia. Porém, era comum ao escritor hebraico relatar sua própria história desta forma. Então veja que aqui nós já temos uma resposta para um questionamento. Foi ou não foi Jonas que escreveu o livro de Jonas? Sim, foi Jonas quem escreveu. Era normal, a forma com que ele foi escrito era normal na época. Inclusive até hoje, em alguns casos, não em livros bíblicos, que não existem mais, né? O cânon já foi fechado. Mas até hoje na literatura, algumas pessoas também usam do mesmo estilo de escrita. Algumas pessoas duvidam sobre o caso de Jonas, sobre o livro de Jonas, sobre a veracidade do livro. Entretanto, o próprio Cristo deu testemunho de Jonas, falou sobre Jonas, fez referências a Jonas. Então, se nós ou alguém quiser dizer que o livro de Jonas não é uma verdade, terá que imediatamente dizer que Jesus falou uma mentira. E Jesus não fala mentira. Jesus ele é a verdade, como diz João 14:6. A historicidade do livro. Jonas é um livro profético do Antigo Testamento, mas questionado pelos teólogos liberais. Infelizmente, o debate em torno desse livro tem obscurecido a sua beleza literária e significação teológica. A história do livro não é fictícia ou parabólica. Sim, o livro, como eu já falei, o livro de Jonas ele é verídico. É interessante também nós notarmos que Jonas ele testemunhou, né? Não foi necessariamente uma profecia, ele vivenciou aquilo que Deus mandou fazer. Quantas das vezes você vai ser usado por Deus por situações que você verá acontecer, né? Vai ser naquela hora, vai ser naquele instante. E aqui foi um caso de Jonas, né? Foi o que aconteceu com Jonas. Então muitas das vezes as pessoas querem e vão sempre, isso não vai ser só no livro de Jonas, mas geralmente quase todo o livro da Bíblia, e claro, toda a Bíblia em especial, as pessoas vão fazer com que queiram criar dúvida no coração do povo. Para quê? Justamente para duvidar da palavra, que é uma artimanha, uma ferramenta do maligno. Por quê? Porque se alguém não crê na palavra, não tem fé. E sem fé, a pessoa não chega a Cristo, então não será salvo. Como diz a Bíblia em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então as pessoas tendem, né, a mídia, as outras pessoas contrárias à vontade do Senhor, que não entendem a mensagem do Evangelho, vão sempre falar contra a Bíblia, né, fazer as pessoas duvidarem da palavra do Senhor. Porque quando alguém duvida da palavra, não é questão de ser verdade ou se for mentira, mas colocar dúvida no coração da pessoa. Uma vez que colocou a dúvida se a Bíblia é ou não é a verdade, essa pessoa já ficou balançada entre a verdade e a mentira, ela duvidou. Uma vez que ela duvida, então ela não crê. Se ela não crê, então ela não recebe a salvação no nome de Jesus. A experiência do profeta, e isso é a questão da principal artimanha do adversário, né? Fazer com que as pessoas duvidem da palavra, porque duvidando da palavra ele sabe que as pessoas não aceitarão a Cristo como Salvador, porque não irão crer que Cristo é o Filho de Deus. A ordem divina. Jonas recebeu uma ordem clara: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A maldade de Nínive era grande. A Assíria era uma espécie de Sodoma e Gomorra, reerguida naqueles dias. Era o epicentro mundial da violência, tortura, feitiçaria, idolatria, etc. O profeta Naum chama Nínive de a cidade sanguinária. A deusa Ishtar da guerra e do sexo era a principal divindade adorada na Síria. Violência e imoralidade eram as marcas constitutivas daquele povo. Veja que quão terrível era o povo de Nínive.
a maldade do seu coração. Muitas pessoas até dizem que Nínive, o povo de Nínive adorava a um deus, né, que era o deus do peixe, né? E por isso a baleia cuspiu Jonas na praia de Nínive e assim o povo creu. O que não tem fundamento, porque em Nínive não tem praia. E a Bíblia diz, no livro de Jonas, no capítulo 3, versículo 2, que quando o grande peixe ou a baleia, seja lá o que você pensar, imaginar, quiser crer, quiser ficar melhor para o seu entendimento, eu gosto de falar baleia ou grande peixe. Quando o grande peixe lançou Jonas na praia, Jonas estava a algumas distâncias de Nínive. Por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Jonas, no capítulo 3, no versículo 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantando-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. Portanto, a baleia, o grande peixe, não lançou Jonas na praia de Nínive, e sim a um lugar que estava... Quanto tempo? Meu Deus! 3 dias de distância, caminhando, né? Que daria mais ou menos, talvez, uns 500 quilômetros, uns falam 500, outros falam 800, outros 300, não dá para ter uma noção. Mas era bem distante, né? Então veja que aqui já joga por terra essa ideia, né, de que a baleia lançou Jonas na praia, né, não na praia de Nínive. Não foi na praia de Nínive, foi na praia do Mediterrâneo. A experiência do profeta Jonas já foi falado, a fuga e a tempestade. Jonas tentou fugir da face do Senhor indo para uma direção oposta. Tarsis, uma colônia fenícia de mineração no sudoeste da Espanha, era o lugar mais longe que alguma embarcação poderia levá-lo. Ele comprou a passagem e se escondeu dentro do navio. Quantas pessoas têm comprado a passagem ou comprado a entrada, por exemplo, no ministério, por exemplo, e depois têm se escondido? A pessoa paga para entrar no ministério, e aqui pode ser valores financeiros, pode ser até outras situações de poder, por exemplo, para entrar no ministério de algum pastor e de lá fica lá escondido. A ideia para nós é essa. A questão aqui é literal. Jonas quis ir para o mais distante possível daquela cidade de Nínive. Entretanto, não há ninguém que possa se esconder dos olhos do Senhor. O Senhor, ele está atento a todas as coisas e não tem nada que não esteja no alcance do Senhor. Então Jonas, sim, foi alcançado, ainda que ele tentou fugir, mas quando se foge vem sempre uma tempestade. Há 2 tipos de tempestades, né? A tempestade no sentido aqui que acontecerá independente das circunstâncias, e há aquela tempestade que é o caso de Jonas, aquela tempestade que o próprio homem provoca, né? Com as suas más ações, né? O arrependimento do profeta. Ao ser lançado no mar, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. O peixe não foi um dispositivo punitivo da parte de Deus, mas um instrumento do seu livramento. O grande peixe engoliu Jonas não para devorá-lo, mas para protegê-lo. O milagre não estava em Jonas ter sido engolido pelo grande peixe, mas em não ter sido digerido por ele. Veja aqui uma grande questão, que muitas das vezes a gente vê que o milagre foi isso, ou foi aquilo, foi que o peixe lançou o Jonas no lugar certo e tal, mas não, foi o fato dele não ter morrido durante 3 dias no ventre de um peixe. Então veja, isso sim foi um grande milagre, isso foi uma coisa extraordinária. É claro que o Senhor, aqui é uma questão, um grande aprendizado aqui para nós, que Jonas lhe orou no ventre do peixe. E você já reparou que Deus não respondeu a oração de Jonas para Jonas? Deus não respondeu a oração de Jonas. E por que Deus não respondeu a oração de Jonas? Porque se Deus respondesse a oração de Jonas, nada iria resolver. O problema de Jonas não seria ter a sua oração respondida a ele,
Por quê? Porque ele nada poderia fazer, né? Jonas no ventre do peixe nada poderia fazer. Mas a Bíblia diz que Deus deu ordem para o peixe. Então veja que a resposta de Deus não foi para Jonas. A resposta de Deus veio para o problema de Jonas. E muitas das vezes acontecerá isso em nossas vidas. Nós iremos orar ao Senhor e Deus não vai responder a nós, vai responder ao nosso problema, vai dar ordem para o nosso problema. Isso aqui é uma grande questão. E por que isso acontece? Devido ao arrependimento nosso. Quando nós nos arrependemos por fatos e coisas que fazemos, o Senhor nos dá vitória, né? Como diz lá em Provérbios 28:13. A lição do livro, a pregação de Jonas. Jonas foi novamente comissionado por Deus. O grande peixe vomitou no litoral palestino, provavelmente próximo ao porto de Jope. Ele precisou se dirigir a Nínive, realizando uma longa viagem. Chegando lá, a mensagem proclamada por ele foi catastrófica. Pareceu incondicional, pois Jonas não apresentou a possibilidade de salvação. Era uma mensagem de juízo e calamidade. O profeta anunciou: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A palavra subvertida no original é a mesma utilizada para retratar a destruição de Sodoma e Gomorra. O profeta tinha fogo em suas palavras, e a ideia nossa é essa, né? Ou você põe fogo nas suas palavras, ou põe as suas palavras no fogo, né? Ou seja, deixa para lá, não vale nada. Nós, quando falamos, a palavra do Senhor, ela tem que vir cheia de fogo, cheia de autoridade, cheia de fogo do Espírito. E se não for assim, então de nada vai valer a nossa palavra. Nossa palavra será jogada ao fogo. Veja que aqui a palavra do Senhor para Jonas e Nínive não foi uma palavra, na verdade é uma palavra de Deus através de Jonas para Nínive. Não foi uma palavra para salvação imediatamente, não foi uma questão, pode parecer contrário ou contraditório, mas quando Jonas fala a profecia, a palavra com um ato de juízo, o povo se arrependeu imediatamente. Se falasse de salvação, possivelmente eles não iriam se arrepender, mas quando se fala de juízo, quando vem algo duro diante de nós, a nossa tendência é ficar cautelosos, é ficar sensíveis. Quando nós temos algo para a nossa vida que vai nos acatar algum prejuízo, algum dano, nós temos a ficar sensíveis àquela situação. E foi justamente isso que aconteceu com Nínive. O povo de Nínive se arrependeu de uma forma extraordinária, que até mesmo os animais fizeram o jejum. Então veja que aqui grande foi a salvação do Senhor naquele lugar. O descontentamento do profeta. O arrependimento dos ninivitas não agradou a Jonas, ele ficou ressentido. No auge da angústia, revelou as causas que o levaram a fugir de sua missão. Ele temia pela misericórdia divina. Sabia que Deus, em sua piedade, poderia se sensibilizar com o arrependimento dos ninivitas e remover o juízo. O desejo de Deus não é punir imediatamente o pecador, por isso oferece oportunidade para o arrependimento. Olha que Jonas ficou frustrado e desejou morrer. Agora você vê, olha que coisa estranha, né? Deus usou Jonas para falar ao povo, o povo se arrependeu. Em vez de Jonas se alegrar, Jonas ficou frustrado, ficou até em depressão, né? Numa questão aqui direta, e desejou a morte. Olha que coisa estranha, não parece estranho? Por quê? Isso tudo porque Jonas não compreendeu que até aquelas pessoas que Jonas odeia, Deus ama. E Deus está sempre disposto a trazer salvação àquela pessoa que se arrepende. E muitas das vezes parece que não queremos que outras pessoas alcancem a misericórdia do Senhor. Parece que a misericórdia do Senhor é somente para nós, somente para o povo de Deus, né? Somente para nós, os salvos. Mas não, todos nós, todas as pessoas, salvas ou não em Cristo, têm toda a misericórdia de Deus, desde que se arrependam dos seus pecados. Deus ama quem você detesta. Jonas agiu como um típico hebreu de sua época. Seu preconceito contra os assírios era resultado de sua visão altamente nacionalista. E Deus precisou trabalhar em sua visão para mudar seu coração. Também possuímos valores e pensamentos contaminados pelo espírito de nossa época. Precisamos que Deus trabalhe em nós, levando-nos à libertação.
Somos apressados em julgar o próximo e temos dificuldade de liberar o perdão, inclusive a quem amamos. Imagina então a dificuldade que temos de perdoar quem reprovamos. Não somos tão diferentes de Jonas, precisamos da misericórdia divina sobre nossas vidas. Então, independente das questões, independente das pessoas, nós temos que ter, não um preconceito, devemos ter um conceito sobre uma determinada pessoa. E independente das circunstâncias, ainda que seja uma pessoa que nos faça mal, nós precisamos compreender que a misericórdia do Senhor também está para aquela pessoa também é apta à salvação na pessoa de Cristo, desde que se arrependa dos seus pecados. Entretanto, também há aquela questão da nacionalidade aqui de Jonas, né? na questão de Israel, achando que somente Israel, a nação de Israel, poderia ser salva. E quantas das vezes parece que nós temos o mesmo pensamento, parece que somente as pessoas de quem nós amamos têm o direito da salvação e nos esquecemos daquelas pessoas que às vezes nos odeiam, ou até mesmo aquelas pessoas que detestamos, o que não devemos, né? Nós não devemos detestar ninguém, devemos amar uns aos outros, mas até essas pessoas o Senhor também está apto para perdoar. Conclusão, o livro terminou apresentando o imensurável amor de Deus pelas pessoas, independentemente da nacionalidade. Nenhum livro no Antigo Testamento ensinou de maneira tão visível e categórica a misericórdia divina às outras nações. Jonas aprendeu a lição? Acreditamos que sim. O ato de registrar a história apresentando suas grosserias pessoais, paralelamente à perfeição divina, indica o desejo de exortar seus compatriotas para que não cometessem os mesmos erros praticados por ele. Então veja aqui que Jonas, o livro de Jonas, é para nós um grande exemplo da misericórdia do Senhor. E também há uma outra questão sobre um outro aprendizado no livro de Jonas, que é sobre o arrependimento dos ninivitas. Eles realmente eram pessoas terríveis, tenebrosas, faziam coisas completamente desaprováveis, são pessoas execráveis, eram execráveis na sua vida, mas se arrependeram. Quantas pessoas parecem ser boazinhas, né, vamos assim dizer, mas que não se arrependem de seus pecados, não se arrependem das coisas erradas que fazemos. Eu falei no início onde estava o livre-arbítrio de Jonas, se Jonas cumpriu a obra do Senhor. É interessante nós notarmos que a vida de Jonas era um profeta, então o seu ofício, assim, por assim dizer, era profetizar, era fazer aquilo que o Senhor mandava ele fazer. Isso aqui já é um ponto, ou seja, nesse quesito, Jonas não tinha um querer no sentido de profetizar, ele apenas fazia o que Deus mandava ele fazer. Mas ele podia dizer não? Sim, ele podia dizer não, tanto é que ele disse não e decidiu ir para Tarsis quando Deus mandou ele ir para Nínive. Agora você vê que no percurso, o Senhor, quando mandou o grande peixe, esse peixe antes criou-se uma tempestade e Jonas, ele reconheceu que a tempestade vinha por causa dele, e por causa dele todas aquelas pessoas que estavam no barco iriam perecer. Por isso ele falou o quê? Lance-me ao mar para que a tempestade pare. Então veja que a tempestade imediatamente parou. Aí você vê a questão de Jonas. Jonas estava indo profetizar a um povo. Aqui não se fala da liberdade de Jonas. Por quê? Porque Jonas já era salvo, ele era livre. Então veja que aqui o ponto é a profecia para Nínive. A importância era Nínive e não Jonas. Por quê? Porque Deus não iria destruir toda uma cidade. A Bíblia fala ali em 120 mil. Há pessoas que dizem que 120 mil era apenas o número de crianças, que Nínive tinha mais de 600 habitantes, mas de qualquer forma vamos tratar de 120 mil pessoas, né? Por isso que não sabia diferenciar, né? Diferenciar a mão direita da esquerda. Geralmente isso é feito mais por criança, a criança não sabe diferenciar a direita da esquerda. Então veja que aqui é o ponto, Deus não iria destruir toda uma cidade com 120 mil pessoas por causa de um capricho de um profeta, só porque um profeta estava de pirraça, estava de pirracinha, estava, vamos dizer, de nariz em pé. Deus não iria fazer tal coisa. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, ele sabia que o povo iria se arrepender. Então veja que aqui Jonas tinha livre arbítrio, como todos nós temos, mas ali é um caso específico de salvação para toda uma cidade. Então veja que muitas das vezes nós nos vemos
meio que preso. Para você ter uma ideia sobre a questão do livre-arbítrio, como foi o caso de Caim, né? A Bíblia vai falar sobre Caim, se ele fosse proceder bem, claro, seria aceito, mas se não, o pecado jaz à porta. Então veja que o Senhor, ele sempre nos dá livre-arbítrio, nós temos o desejo, nós podemos fazer o que nós quisermos. Entretanto, há consequências, né? Acontecerá algumas consequências, e aí é que está o perigo, né? A consequência da nossa desobediência. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós venhamos a cada dia mais aprender com a vida de Jonas e compreender que mesmo aquelas pessoas que nós temos uma diferença, não vou falar detesto, né? Mesmo aquela pessoa que nós temos uma diferença, que nós venhamos compreender que essa pessoa também, ela pode e deve ser salva por Cristo, desde que se arrependa dos seus pecados. Mas para se arrepender dos seus pecados, precisará de um profeta, de alguém que fale, né? Da palavra do Senhor. Lembrando que não existem mais profetas nos dias atuais, mas não, que de uma forma direta, da pessoa que pronuncia a palavra. Então, muito possivelmente, Deus pode usar você para falar sobre a sua palavra para uma pessoa que você tem uma certa diferença, uma pessoa que você não tem muita afinidade, né? Então, que nós venhamos compreender que Deus ama quem nós detestamos, que é aquela pessoa, talvez a sua sogra, né? Talvez o seu chefe. Então, ele também é digno, ela também é digna da misericórdia, ela também pode ser alcançada pela misericórdia do Senhor. Portanto, pregue a palavra. Que Deus aqui te continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!